Olá, eu sou a Nídia Monteiro, musicoterapeuta, educadora musical também. A pedidos, eu vou fazer este vídeo para você que me pediu, pai, mãe, colega, professora de música, colega musicoterapeuta e para os musicoterapeutas que estão em formação. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento musical. O nosso quadro, que é um marco, são selecionados os marcos do desenvolvimento musical, auditivo, musical e verbal, de 0 a 5 anos. Eu vou hoje colocar um pouquinho até 1 ano, simplificando um pouco como vocês podem acompanhar o desenvolvimento do bebê, da criança, hoje do bebê até 1 ano, e como também pode verificar se está acontecendo algum pequeno atraso, e qual a melhor forma também para estimular e recuperar esse atraso. Então, uma forma de estimular para que desenvolva naturalmente, ou às vezes até um pouco acima, tá? Então, para o papai e a mamãe, é claro, madrinha, padrinho, vão estar estimulando o seu bebê. Para o professor de música, ele vai estar planejando a sua aula para que seja a melhor forma, né? Aulas de musicalização para bebês. E para o musicoterapeuta, que é formado em musicoterapia, seja pela graduação ou pós-graduação, ele vai também planejar a sua sessão, mas ele vai localizar como está o desenvolvimento daqueles bebezinhos, daqueles bebês que ele vai atender e com um objetivo terapêutico. Essa é a diferença. Aí ele vai focar na estimulação precoce e na intervenção precoce, se estiver incluído também junto com uma equipe da área de saúde. Bom, então, a gente sabe que o bebezinho, quando ele nasce, ele já tem um registro que foi arquivado durante a gestação dele. Então, inicialmente na gestação, ele já vai começar a captar, né, e arquivar na medida que o cérebro vai desenvolvendo também, tá? Então, a gente fez esse quadro, um quadro com esses marcos de desenvolvimento, né? De 0, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e depois 2, 3, 4, 5. Exatamente para poder facilitar para cada um de vocês. E no caso, na minha época, nos meus atendimentos como musicoterapeuta, ok? Então, agora eu vou colocar aqui um pouquinho do quadro, depois eu vou colocar esses links de acesso à revista brasileira de musicoterapia e outros que tem essa publicação para vocês olharem e verem mesmo. Ok, então, como a gente pode ver, aqui, esse quadro, desenvolvimento auditivo, musical e verbal, que eu batizei na época, em 2010, de áudio músico verbal. E aí foi publicada a primeira vez na Revista Brasileira de Musicoterapia. Então, tá vendo aqui, ó? Verde, áudio, musical, que também diz respeito ao motor em vermelhinho, tá? E aí, aqui,
ver se eu consigo colocar aqui o azul, que é o verbal. Quando ele percebe, né, a área cognitiva de comunicação também, ele começa a perceber e se relacionar com o mundo, tá? E as pessoas. Ok. Então, aqui, já nasce, ele reconhece as vozes familiares ouvidas durante a gestação, né? Aí, na época que eu fiz, era a partir do 5º mês de gestação, mas agora existem pesquisas que realmente comprovam que é antes. Principalmente ele reconhece a da mãe, reconhece também as melodias ouvidas durante a gravidez, né? Quase sempre ficando tranquilo. Quando ele começa a se agitar, por algum motivo, quando ele ouve a música, ou a série de músicas que ele ouviu durante a gestação, isso traz tranquilidade para ele. São sensíveis também às notas musicais, ele tem capacidade para reconhecer as dissonâncias, quando tem algo que harmonicamente, né, causa uma surpresa, e melodicamente ele também reage a isso. E ele pode conseguir segurar, mas ainda sob vários efeitos de reflexos, né, primitivos aí. Percebe o som com rapidez. Aí ele acompanha com os olhinhos, os olhos, os objetos e os sons, porque ele ainda não tem o controle do pescoço da cervical. E ele também, na área verbal, ele vai se comunicar como? Através do choro. Então, se ele sente fome, se ele está desconfortável, né, por conta da fralda molhada, se ele está também com sono, se ele está sentindo algo que está, né, causando um desconforto, e já pode, né, entre o início, primeiro mês, segundo mês, emitir sons como A, E, U, A, E, U. Né? Então, esse quadro a gente foi gradativamente, claro, se baseando na ciência, se baseando no que tem na neuropediatria, na neurologia, na pediatria, na fonoaudiologia, na música, na musicoterapia e nas experiências que a gente tinha na época já de 30 anos, né, dentro da profissionalmente como professor de música, né, na época. Então, quando eu fiz, eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, como musicoterapeuta. E aí vai desenvolvendo. Ó. Então, aqui, além de facilitar para a gente, foi por absoluta necessidade no uso para colocar também nos prontuários, né, da musicoterapia, e também para que os pais pudessem entender, né, em que estágio estava seu bebê, o que a gente precisava estimular para recuperar o atraso, ou então não deixar acontecer o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, no caso específico auditivo, musical e verbal, ok? E aí os outros profissionais de saúde da equipe, como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, terapeutas, educadores físicos, enfermeiros, pudessem também entender, né, o que estava sendo estimulado especificamente na musicoterapia e os nossos objetivos terapêuticos. Então, à medida que vai desenvolvendo, 3 meses, a parte verde, reage a barulho arregalando os olhos, começa a voltar a cabeça para a fonte sonora a partir de 3 meses, porque ele já começa a segurar o pescoço, tem um controle na cervical. E aí, em 3 meses, faz do balbucio, o intervalo também.
também é mais perceptível para eles, se identifica mais, ele tem um brincar sonoro, mais ou menos dentro desse intervalo de terça menor, que é um intervalo mais primitivo, intervalo musical. Ele gosta de objetos sonoros, coloridos, ele produz ruídos com a garganta. As mãos começam a ser a descoberta, né? Ter essa descoberta que ele tem as mãos, então ele vai já abrir mais as mãos, ele já vai segurar o objeto, no caso a gente vai estar segurando objetos também sonoros, estimulando, né? Com cores mais primárias, que são as primeiras a ter um vermelho, amarelo, né? E ele verbalmente, ele chora quando ele é deixado sozinho. É a comunicação, é o perceber o outro, já é um sinal da sociabilidade. Ele sorri em resposta a outro sorriso e a conversa. Olá, bebezinho, que lindo! Quando essa voz também mais aguda, é um chamado manhês, né? Que, inclusive homem também faz, né? Tenta fazer muito assim. E ele também dá uma resposta mais imediata. E aí, também nessa fase, na parte musical, ele tem aqueles estímulos com móveis, há uma intenção, né? Ele já busca com a mão movimentar, tocar. E aí, quando movimenta e ele percebe que teve um efeito, ele vai repetir isso. E aí, à medida que vai acontecendo esse desenvolvimento, aí o desenvolvimento musical, ó, que é super importante e todo mundo trabalha. Nós, como musicoterapeutas, trabalhamos com a música, os elementos de som com objetivo terapêutico e nós temos na nossa formação na área de saúde esse domínio, né? Ou seja, a gente sempre está buscando. O professor de música ele vai estar planejando para na aula com a intenção que o bebê, que a criança, né, aprenda a cantar, a tocar e não tem nenhum objetivo terapêutico. Ele não, nesse caso, ele não é um musicoterapeuta, né? E o papai e a mamãe estão sempre estimulando, né? É, irmão, né, mais velho é uma bênção para esses estímulos. Mas quando a gente, tem conhecimento desse desenvolvimento, a gente pode conseguir melhor resultado, né? De forma lúdica, de forma amorosa, o amor tem que estar sempre muito presente, né? E aí esse desenvolvimento vai ser muito mais pleno. Isso é muito bom, né? Com 6 meses, no geral, ele já localiza os sons laterais. E aí a gente pode também estimular de forma adequada, né? Para que haja uma agilidade nesse perceber, né? E ele também é muito importante essa fase, porque ele pode perceber, discernir se as vozes são amáveis ou bravas. Oh, que bonitinho, que lindo! Oh, que bonito, que lindo! Ele não vai perceber, ele não vai entender o conteúdo, mas ele vai, pelo auditivo, pela forma, né, a tonalidade da voz, a melodia da voz, o volume de voz, ele vai reagir de forma instintiva. Isso no animalzinho também, eles têm isso, né? E musicalmente, ele vai brincar com objetos sonoros, já sacudindo com intenção, e também responder com prazer a canções curtas, interativas, que vão estimular essa, essa aquisição do esquema corporal, principalmente mãos, pés,
a cabeça e emitir sons simples também. No verbal, ele pode balbuciar mamã, papá, mas sem associar significado. Essa mamãe, esse é o papai, né? Mas é um treino já verbal. Ele lambe, morde, chupa tudo a seu alcance, porque é uma forma dele explorar e interagir com o meio através da boca, da fase oral, né, que vai se prolongar um pouquinho. Pode também, o que eu falei auditivamente também dele perceber se a voz está magra e brava ou brava, também faz parte do verbal, porque é como ele começa a entender, né, e a procurar começa a interação. E aquele joguinho do cadê neném? Cadê neném? Ai, show! A partir dos 6 meses já é algo também que começa a chamar a atenção dele, né? E aí pode se conseguir muita coisa com esse joguinho, que também você pode colocar a mão, pode colocar um paninho, a fralda, né? Isso vai se estender e vai ajudar na aquisição de outros elementos necessários ao desenvolvimento dele, né? E aí, outra fase muito importante, com 9 meses, entre 9 meses, isso pode ter uma pequena variação, né? Em 9 meses, ele localiza os sons para o lado e para baixo também, diretamente. Começa a ter um pouco mais de agilidade nesse processamento. E entende algumas palavras, principalmente como não e o seu nome. Maria, oh Maria, Maria, Maria. Ele já começa a se perceber também por um nome, ou deveria, né? O não, isso a gente sempre fala para os papais, que você tem que já associando também o conteúdo, o significado. Então, se você fala não, a inflexão de voz deve ser sem nenhum nuance de, de suavidade que possa permitir outras interpretações. Então, se eu falo não, no tom de voz, no sorriso, eu estou dizendo sim. Mas a palavra que eu estou empregando e eu quero que ele entenda é não. Não, não. Então, deve ser sem nenhum nuance melódico, né? Então, que seja o mais direto possível e ser associado ao não. Ou seja, você escuta, já começa a processar, sem negociação, né? E emite os sons semelhantes a seu meio, já começa a bater palma, então isso vai já preparando para o aniversário de 1 ano, já trabalhando esse controle de coordenação, de ritmo associado, e isso musicalmente tem a ver também com, né, o motor. Dá beijo? Ou dá tchau? Tchau, neném. Tchau. E aí, nesse momento entre 9 meses, ele já pode começar a trabalhar e já começa a exercitar essa pinça, polegar e indicador, que funcionam como pinça para pegar. E isso é algo muito importante na aquisição, nos marcos, né? Desenvolvimento neuropsicomotor, que isso faz a diferença entre o ser humano e os animais. E aí, esse pegar pode ser
nós que trabalhamos com música especificamente, a gente pode usar vários tipos de baquetas, né? Aqueles pauzinhos que seguram, como, por exemplo, o tambor, né? E utilizando as mãos. Como musicoterapeutas, quando a gente tem alguma criança, algum bebê que tem um atraso, um diagnóstico de paralisia cerebral, então tem outra forma de lidar. A gente vai evitar, se ele está com a mãozinha fechada, a gente vai evitar reforçar isso. A gente quer abrir. Então, mas isso é um aspecto diretamente ligado ao musicoterapeuta profissional de saúde, então não vou entrar em detalhes aqui agora. A gente pode ver em outros momentos, inclusive outros encontros mais específicos para musicoterapeuta, tá? No verbal, esse soltar brinquedo no chão, esperar que peguem ele de volta, já é uma comunicação. E ele faz isso muitas e muitas vezes. E é importante que a gente entregue, né? E arrumar um tempinho para esse brincar e esse desenvolver de comunicação, né? E pode usar a palavrinha também, né? Aqui, né? Ó, dá, entrega. Ele busca objetos, ele começa a falar dá, né, emite sons semelhantes ao seu meio, joga beijo, dá tchau, também é o verbal, a comunicação. E aí, o mamã, papai, já é usado com intenção e já é, no geral, entendendo quem é a mamãe e o papai, né? Com um ano, uma fase muito importante, decisiva como marco, porque o auditivamente e a agilidade para perceber a localização de sons laterais para baixo e diretamente para cima e entendimento de comandos já está mais presente, já deve estar mais presente. Musicalmente, ele já grava músicas e algumas palavras, entende os significados. E aí o início do cantar a palavra dos finais das frases, como miau, é meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, mão. E aí ele vai se sentir estimulado a completar a última palavra. Isso é assim que começa essa aquisição musical, né, e de fala. Cantar palavras nos finais da frase. A tessitura de voz é o registro. Ele pode alcançar até 5 sons. Lá, 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 lá. E que a gente fala que é da nota Dó 3 a Sol 3, por exemplo. Ele gosta de dançar, começa a ter um movimento do corpo, né? Nessa fase de um ano, pode ser um pouco antes, um pouco depois. E o apertar os botões é importante nessa época. Então, note que o dedo indicador, ele vai começar a ter várias funções, né? O apertar botões, o apertar teclas, já é um exercício para o uso do indicador. A parte motora, dando função, né? Então, ele gosta nessa fase de instrumentos de teclado, teclas. Essa fase de bater as mãos já deve ir passando, acabando, e tendo essa uso do indicador. É o desenvolvimento neurotípico, normal. E esse dedinho vai servir para apontar no verbal.
Apontar, né, se comunicar, o uso do dedo para apontar o que ele quer. É tão importante nessa fase, nesse início de fase. Ele pode soprar apitos de flautas. Ele já pode começar e já ter um controle, né? Orofacial, fonoarticulatório. Começar. A fase da imitação deve estar no auge aí, né? E aí pode fazer de frente, ele olhar. Se for usar uma flauta, o ideal para o bebê é você retirar essa parte para não correr risco de machucar. Então, aqui está mais sob controle, né? E evitar que ele esteja andando, porque ele pode cair e se machucar. Esse soprar apitos de flauta vai beneficiar a aquisição da fala, do cantar, né? Que aí é um controle maior. Se a criança tem dificuldade para entender e para fazer esse sopro, ela vai ter também, ela pode vir a ter dificuldade também na fala. E como é tudo tão perfeito, né? O desenvolvimento, nesse período também a criança fez um ano, está fazendo um ano, então ela também está adquirindo esse soprar do apagar a velhinha, né? E no verbal, ela tenta se expressar e apontar, olha o que eu falei, do dedo indicador, musicalmente, verbal. Ela também fala o da, entende aqui, lá, dentro, fora, para cima, para baixo. Então, por isso que tem muitas músicas infantis que são as mais adequadas para se trabalhar com criança e para se estimular, que vão estar destacando o uso dessas palavras na música e os significados. Tá vendo como vai favorecer toda a aquisição ideal e o desenvolvimento musical vai favorecer ao desenvolvimento neuropsicomotor? Então, se algo planejado pelo profissional, quanto benefício traz, né? E os ataques de birra, choro, para testar os limites também é comum. E deve ser, os limites devem ser colocados de forma clara pela expressão facial, a entonação de voz, poucas palavras, palavras que sejam diretas, comandos diretos e deixar que aconteça e aos poucos, se há um desenvolvimento neurotípico, você vai acabar extinguindo essa manifestação de birra de forma natural. Agora, se você tem hora que você aceita o que faz e aí para se livrar do choro, da birra, é claro que ele vai fazer novamente, porque aí você vai estar reforçando. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento, né? Outros profissionais, como psicólogos e outros comportamentais, eles explicam, né, exatamente isso, essa orientação parental para que saibam utilizar de forma correta. Então, essa fase da imitação nesse período, por isso que a gente vai parar aqui com um ano, nesse momento, é importante, porque a imitação e o modelo vai fazer com que ele copie as ações das pessoas. Por isso que nós temos como adultos ficar atentos ao nosso modelo, ao que a gente está dando como modelo, ao que a gente quer que seja copiado. Porque, às vezes, sem perceber, a gente acha que a criança não está prestando atenção, mas ela vai imitar.
né, até ações que não são muito boas, né, para os seres humanos e principalmente para uma criança, um bebezinho que está adquirindo, né, funções e interagindo, iniciando essa interação e essa comunicação com o meio e as pessoas. Então, a rotina e a firmeza dos pais ajudam a reforçar essa estrutura emocional das crianças. E a gente brincando, cantando, tocando de forma apropriada, a gente vai contemplar e estimular todas as o desenvolvimento. Então, esse quadro de desenvolvimento áudio-músico verbal, né, que a gente desenvolveu, e foi publicado em 2010, 2011, e a partir disso várias pessoas começaram a utilizar, papais, mamães, creches, professores de música, musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia. Isso deixa a gente muito feliz, porque a gente desenvolveu com necessidade na nossa prática, dentro de um centro de reabilitação, na época, mas isso acabou podendo auxiliar, né, a muitas e muitas pessoas e muitos colegas. Isso a gente desenvolveu, como falei, de forma científica, com pesquisa, mas alinhando também ao que a nossa prática de anos como educador musical, né, como educadora musical e como musicoterapeuta. No caso, agora com mais de 40, acho 45 anos, né, e 25 anos específico como musicoterapeuta. Então, a brincadeira de esconde-esconde, né, continua como eu falei, né, sinalizei a partir de 6 meses, também a trabalhar com essa perda e um reencontro, porque aí também os pais saem para trabalhar, essa criança ela vai ficar com, né, vai ter essa separação e ela começa a entender e aceitar e saber que vai e volta, esse brincar de tocar instrumento e faz com que também tenha esse treino, né? Que é o sacudir ou tocar, quer dizer, o som acontece, quando para, ele vai e volta. E ele tem o poder sobre isso, né? Então, é muito lindo a gente poder perceber o desenvolvimento dos nossos bebês, né? E com a música de forma adequada, a gente poder atingir esse desenvolvimento pleno. Que coisa linda, né? E poder também colaborar com quem quer saber um pouquinho mais, né? Qual o uso adequado, tá bom? E a gente sempre com parceria com o papai, mãe, vovô, vovó, cuidadores, babás, a gente consegue também, com muito amor, desenvolver o que há de melhor com as nossas crianças e com nossos bebês, né? Então, eu espero que tenha ajudado um pouquinho. A gente vai deixar aqui no canal e também colocar os links de acesso a esse material, tá bom? Pois beijo, gratidão poder estar aqui com vocês e poder colaborar com esse desenvolvimento tão lindo e tão necessário para os nossos bebês. E a gente pode combinar, prosseguir depois com essas outras fases, tá bom? Então, até lá. Beijo. Fiquem com Deus. Gratidão.